Questão. Um bloco de borracha de massa de 5 kg está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. O gráfico representa como varia a força de atrito sobre o bloco quando sobre ele atua uma força F de intensidade variável paralela à superfície. Determine o coeficiente de atrito estático entre a borracha e a superfície e a aceleração adquirida pelo bloco quando a intensidade da força atinge 30 newtons. Bem, vamos lá. O que é que a gente pode fazer aqui? Primeiro, vamos calcular o μ, né? A força de atrito estática. Então, determine o coeficiente de atrito estático entre a borracha e a superfície. Ok, vamos lá. Pensa comigo. Lembra da questão anterior. À medida que eu vou aumentando a minha força de atrito, eu vou aumentar, até colocar uma força de 15. Quando eu atinjo 15, ela está na inimência do movimento. Eu estou retirando ela do repouso. Aí o que acontece? Ela cai. A força de atrito cai porque ela está em movimento. Então ela vai para 10, porque agora o meu coeficiente de atrito é um coeficiente de atrito o quê? Cinético. Então, para me descobrir o valor do meu coeficiente de atrito estático, basta eu fazer o seguinte. Quem é o meu FAT? 15 newtons. Ou seja, quando eu coloco 15 newtons, a minha força de atrito estática é 15 newtons também. Mas se eu colocasse, por exemplo, então uma força no bloco, na borracha de 10 newtons, a minha força de atrito estática também seria de 10 newtons. Se eu colocasse 5 newtons, por exemplo aqui, se eu colocasse 5 newtons, então qual seria a minha força de atrito? 5 newtons. Se eu coloco 15, que é o limite que ela suporta, a minha força de atrito estática vai ser também 15. Então, eu posso dizer que o meu FAT é igual a 15, certo? Então, como é que eu calculo o FAT? μ vezes a normal, que é igual a 15. Só que a minha normal vai ser igual ao peso. Então, minha normal vai ser igual ao meu peso. Então, vai ficar μ vezes a normal. Quem é a normal? O peso. Quem é o peso? Massa vezes a gravidade, igual a 15. Então, o meu μ é estático, né? Porque está em repouso, vai ser igual a massa, que é de 5 kg, vezes a gravidade, que é 10, igual a 15. Então, o meu μ estático vai ser 15 dividido por 50. Simplifico aqui por 5, simplifico por 5, que vai ficar 3 sobre 10, ou seja, 0,3. Então, o meu coeficiente de atrito estático vale 0,3. Agora, a outra pergunta é o seguinte, ele está perguntando a aceleração adquirida pelo bloco quando a intensidade da força atinge 30 newtons. Então, o que é que está acontecendo? Eu tenho aqui o meu bloco, e o meu bloco está sendo empurrado com uma força de 30 newtons. Então, tenho aqui, está sendo empurrado, puxado aqui com uma força de 30 newtons. Quando eu coloco uma força superior a 30 newtons, eu já sei que o meu bloco está em movimento. Porque até eu colocar uma força de 15 newtons, o meu bloco permanece parado. Depois de 15 newtons, a força que eu botar depois de 15 newtons, o meu bloco começa a entrar em movimento. Então, como ele está em movimento, é porque essa força vai ser superior ao atrito, porque não está sendo suficiente para pará-lo. Então, é o seguinte, se o meu bloco está deslizando para a direita, então a minha força de atrito está contrária a essa tendência de deslizamento. Então, vai ser o meu FAT, certo? A minha força de atrito. Então, como é que eu posso resolver agora esta questão? Seguinte, quem é a força resultante? Quem é que está atuando nesse bloco? É uma força de 30 e o FAT. Ok? Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer? O FAT, a força de atrito, quando ele está em movimento, quando nós temos um coeficiente de atrito em movimento, não vai variar. Ele falou que sempre vai ser 10. Então, em uma força superior a 15, a minha força de atrito sempre vai ser
10. Então, essa força aqui vai ser de 10 newtons. Vamos supor que o 30 está aqui, por exemplo. Então, a força de atrito que vai estar atuando no bloco com a mesa, ou seja, na borracha com a mesa ou com a superfície de apoio, vai ser de 10 newtons. Então, quem é a força resultante que está atuando na placa, ou na borracha? A força resultante que está atuando na borracha vai ser a força, que é 30 newtons, menos a força de atrito, que é 10, que é igual à massa da borracha, vezes a aceleração. Então, vai ficar 20 igual a 5 vezes o A. Então, o A vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do meu objeto vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza?